Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Belo Papo. Hoje eu tenho a honra de receber aqui ela, que é empresária, é mãe, é filha de três, Giovana. Muito obrigada por aceitar meu Eu que convite. agradeço, né? A Tati é uma grande parceira minha aí, já fizemos vários projetos Sim, juntos, precisamos retomar os com vídeos. certeza, né? Vamos Eu brinco que a parceiras. Tati é aquela amiga que é pau para toda obra, Ah, né? o O que que, o que eu precisar. invento, né? A gente é muito dinâmica, ela tá dentro, a gente tá Sim, sempre fazendo muita ação, então é um prazer estar aqui com você. que bom, muito obrigada. Em breve teremos um desfile, Sim, então já precisamos tirar do papel esse projeto também, né? faz uns 2 anos, né, que a Faz uns gente 2 anos que a gente tá. vai fazer esse desfile, Vai, fiquem já de fiquem olho, atentos aí que que sai. Ainda mais agora que a gente se comprometeu aqui em público, né, aqui ao então vivo. agora sai, agora sai. Gi, me conta, mãe de 3, que idade tem teus meninos? Então, eu tenho 2 meninos, né, o Henrique que tá com 10 anos, o Eduardo com 9 e a Minha Estela que tá princesa, prestes a fazer 7 anos. olha Então, é só. aquela família que sempre tem alegria em casa, né, É, sempre não fica casa quieta. não fica a casa quieta, é sempre aquela confusão. Eita, que legal. E você é empreendedora, você tem as lojas, né, quais são as lojas? Então, hoje eu tenho trabalho, né, estou à frente da Bibi, que é de calçado infantil, né, uma marca consagrada aí, Sim. e também a Milon, que é de roupa infantil. Até uns 2 meses atrás estava com a Jorge Bischoff também. Mas chega uma hora, né, que a gente tem que dar uma assim, às vezes reconsiderar tudo que a gente consegue, né, fazer. Meu Sim. marido também tem Hering, né, e aí outros projetos também. E tem um projeto antigo meu que fazia muito tempo que eu queria tirar da gaveta. E aí eu tive que repensar, pensar, tá, o que que me faz mais sentido eu, né, de repente deixar para trás, aí encerrar um ciclo para poder começar a desenvolver, né, que era um projeto antigo meu, assim, pessoal, e agora já estou em fase de estudos, Olha que né, legal. pensando, então, porque é legal a gente falar isso, né, Tati, porque às vezes as pessoas veem algo que a gente um negócio que a gente vende, né, uma coisa que a gente para de fazer no meio, né, profissional, como algo ruim. E não, E não é, e eu né? passei por isso recentemente também. Sim, Então, eu abri, né, a filial e deu pouco tempo, acabei encerrando. Não tinha mais 24 horas no dia era muito pouco para mim, é, né. e Teve outras questões também, mas na ocasião não era o momento de eu ter mais uma unidade, eu tenho certeza que para você é sim, dessa às vezes a forma. gente mulher, né, Tati, você é muito parecida comigo, né, a gente quer abraçar o mundo com as mãos, né, e a gente não vai dar conta de tudo, né, tudo às vezes Não, uma pergunta que sempre me fazem: "Ai, Giovana, como que você dá conta de tudo?" Eu falo: "Não dou conta, tem coisa que você varre por baixo do tapete, né, e vai exatamente. deixando". Mas para mim fez mais sentido agora eu olhar mais para minha família, porque eu falo assim, os meus filhos nessa fase, não sei, né, você tem uma pequena também, Sim, quase 4 anos. quase 4 anos, mas eu vejo que essa fase dos meus filhos é uma fase que exige muito mais atenção minha do que antes, porque eles não precisam só de cuidado, mas sim de supervisão. E Exatamente. aí a gente tem que escolher as garras que a gente quer participar, né. E E muito sábia você, né, de decidir encerrar um ciclo com uma marca muito bem conceituada, inclusive fiz vários sim, trabalhos, né, com claro, uma você marca que eu nas sou fã, lojas. que uso muito Sim, até hoje. continuará usando com certeza, inclusive estou com. Sim, eu também, não todas a minha parte, né, de bolsas, de calçados, é uma marca, assim, tá em boas mãos também, então eu Sim, admiro o sim. trabalho da nova proprietária, então, assim, são coisas que a gente vai, né, E para eh, poder fazer bem feito também o que a com gente tem o certeza. propósito de fazer, né. Eu sou muito perfeccionista, então quando eu vejo que eu não tô conseguindo dar o meu melhor, eu prefiro parar e, vamos ver o que que eu consigo fazer, Ótimo, né, de uma ótimo. boa forma. É, E assim, para quem não sabe, né, o trabalho de lojista é muito desafiador, né. Por exemplo, a Bibi e a Milon, Tati, elas são a gente tem ali 2 showrooms grandes por ano, sim. né. A Jorge, por exemplo, são 9. Nossa, 9 no E eu ano. sou aquela franqueada que eu gostava de pegar, eu acho que, né, a gente que vai vender, a gente tem que experimentar o produto, a gente tem que pegar no tecido e é difícil, né, você tá ali 9 vezes. Poxa vida. Então, ali nesse momento, né, até para poder abraçar outros projetos, foi o que me fez mais Sim, sentido. E eu sim, e eu me encontro hoje numa fase muito tranquila, que mais bom.
mais feliz, podendo Acabou dar mais tirando a escola apoio. das crianças, numa Acabei de reunião. chegar que antes eu não teve 2 showrooms até da Bibi, Tati, que era Dia das Mães na escola, Nossa, e eu não pude ir, porque eu estava em showroom. Então isso pra mulher machuca um pesa. pouquinho, né, pesa um pouco. Então a gente tem que aí ponderar, né. E isso é admirável, né, poder ver, assim, que lida com pessoas, porque tem o as funcionárias, a Sim, a gente grande tem que maioria são são mulheres lá, né. mulheres, a gente tem que ser um pouquinho mãe delas, né, e Exatamente. administrar também, acolher. Sim, ter aquela empatia também quanto a questões pessoais, assim como você tem as suas, Sim, de vez em quando tem uma que está precisando sair para ir para festa de alguma coisa ou para reunião da escola. Então, ser empreendedora, sendo mãe, sendo esposa, com certeza é uma líder diferenciada para aqueles que estão debaixo do teu guarda-chuva. com E assim, certeza. abrir mão de um empreendimento grande, renomado, né, com uma marca maravilhosa, mas olhando para a tua família em primeiro lugar, isso é admirável mesmo, porque, inclusive, digo por mim, eu por muitas vezes de deixar a Rafa na casa da mãe, e deixar, não, vamos porque eu trabalho, e tem que me policiar para, sabe, resgata, minha filha, tem que dar atenção para tua família. E então, se eu hoje é o momento que se eu tiver que abrir ou se aparecer a oportunidade de abrir mais uma unidade, eu tenho que pensar muito bem antes. É. Porque aí eu estou lá com a equipe, eu sei que eu vou acabar deixando um pouco deles para poder cuidar do outro, acaba despencando de um lado para não dá, tem coisa que não vale a pena. E hoje eu sou uma pessoa também muito mais tranquila, Tati, em aprender a delegar. Porque Ótimo. antes eu achava que tudo eu que tinha né, que fazer. Eu tive Bibi em Curitiba e eu lembro que eu aceitei o desafio de abrir 2 novas lojas em Curitiba, grávida da Estela. E quando a Estela nasceu, eu barriguda ali, né, grávida, montando o estoque, me abaixando, e aí o que que aconteceu, né? A gravidez da Estela começou a querer antecipar. E aí chegou um momento com 27 semanas que a médica falou para mim: "Giovana, agora você só pode ficar deitada". Parou. E as minhas lojas lá em Curitiba, as recém-abertas, né, então foi um caos, e depois a Estela nasceu, eu levava ela nenê, ela na estrada. Hoje, eu não faria, né, toda essa né, não seria tão corajosa assim, privilegiaria, né, a família. Mas hoje eu consigo entender. E até essa vontade, né, de diminuir um pouco, partiu até propriamente das minhas crianças. Eu lembro um dia, porque eu estava sempre muito cansada, estressada, era muita coisa para resolver, ficava trabalhando até a tarde. E um dia a gente passou ali, porque eu moro perto ali da Jorge, e o Henrique falou: "Mãe, venda essa loja. A gente não aguenta mais. Você está sempre Hum, estressada". E aí isso me acho que era a chave que eu precisava. Falei: "Nossa, olha, né, ouvir isso vamos do respirar e vamos filho. parar". Muitas vezes a gente não percebe o que que a gente está transmitindo, né? Sim, Qual que é o olhar deles quanto a isso? Que bom que ele verbalizou e foi no aham, momento provavelmente oportuno e deu certo e conseguiu sim. Mas desvincular. e é engraçado como, às vezes, as crianças conhecem a gente, né. Esses dias, à noite, ele veio falar comigo, né, o Henrique, que tem 10 anos. Uhum. Mãe, eu estava pensando com o Eduardo, que é o meu filho mais do meio, né? Eu acho que você deveria abrir uma loja só tua, com as coisas que você gosta, com a tua marca. Daí eu falei, ah, filho, mas você não queria que a mãe fechasse até um mês atrás? Agora você Mas quer eles mais conhecem. um. Eu falei, vamos esperar aí então um pouquinho mais, quem sabe você Obrigada já. pela ideia. É, falei, quem sabe vocês estão mais crescidinhos, aí me ajudam, né? Mas é porque eles conhecem a essência da gente, né? Que a gente não Exatamente. consegue ficar muito tempo parada. E olha, dessa fala do seu filho, provavelmente vai ser um empreendedor também. Sim, sim. Visionário, consegue, né, Você sabe que analisar. ali na frente de casa tem um estabelecimento ali que tá sempre fechado, né, nunca não tá aberto sempre. E ele esses dias ele falou: "Mãe, esse negócio não vai para frente, porque veja, Olha, não tá sempre aberto. Os clientes chegam, não podem entrar". Então você vê quantos a anos ele tem? mentalidade, 10? tem 10 anos. Olha, Então você vê, né, como eles pegam isso da vai gente. ser um baita empreendedor. É o que eu espero. Vai ser sim. E quando que surgiu essa vontade de empreender? Então, você sabe que, né, para muitos, acho que você eu já contei, mas muita gente não sabe, eu sou formada em veterinária.
Eu não Não sabia. sabia. Eu sou formada em veterinária, inclusive fiz pós-graduação, fiz mestrado, dei aula no Sescage, Não sabia. atuei bastante porque o meu pai tem propriedade rural, né? Então trabalhei também bastante com segurança alimentar, viajava aí nesses laticínios, frigoríficos. E aí aconteceu, só que o meu avô, desde que eu era criança, o meu avô tinha uma loja, que acho que os mais velhos que assistem aí vão com certeza conhecem a Casa Rio Branco, que tinha a Casa Rio Branco e o posto Rio Branco ali em frente ao Big. Sim. E chamava de casa mesmo porque vendia de tudo, desde armarinho, tecido, brinquedo. E eu passei a minha infância ali dentro da loja. A minha avó era muito dinâmica também. E eu lembro que do que eu mais gostava, naquela época a gente não falava o representante. Chegava, a minha avó dizia: hoje é o dia que vai vir o representante com as amostras, com os tecidos. Eu achava aquilo o máximo. Eu ficava de pé ali olhando as novidades, brincava de atender os clientes na loja. Mas aí, né, meu avô fechou a loja, ficou só com o posto de gasolina, e meu pai, né, com propriedade rural, eu pensei, o que que eu vou fazer? Vou fazer veterinária, vou cuidar da fazenda. Sim. Mas eu lembro, assim, que na minha faculdade não era o que me motivava, sabe quando você faz aquilo porque você não enxerga uma outra oportunidade? Sim. E aí eu fui passar um tempo na França, que o meu marido fez um doutorado lá, e a minha sogra abriu a Hering Store, aqui em Ponta Grossa. E aí precisava de alguém para abrir a Hering infantil. E ela falou: eu não tenho, né, não, público infantil não é comigo, eu não tenho vontade. E, né, você e o André podem abrir. Aí pensei, tá, né, quem sabe, né? Da veterinária E para aí, lojista. e aí eu lembro quando eu abri a Hering, eu tinha 4 empregos diferentes. Eu trabalhava, né, dava consultoria em laticínios, estava abrindo a Hering, era professora no Sescage e trabalhava na fazenda com meu pai e engravidei do Henrique. Nossa. E aí eu fui escolhendo. Quando comecei a trabalhar com varejo, eu me apaixonei. Falei, não, é isso. E aí depois foi uma consequência, né? Parei de dar aula, parei com as consultorias. Aí depois eu, né, fiquei um tempo com a Hering, senti a necessidade de abrir calçado infantil, aí abri a Bibi. E assim foi. E aquela coisa que falam que quando a mosquinha do varejo pica a gente, né? Não adianta, não Não sai adianta. mais. É o que eu amo fazer, o que eu gosto, o que me brilha aos olhos. Que legal, que legal. Então, veterinário, meu irmão é veterinário. Olha. Meu irmão é desse ramo aí, que interessante. Porque é totalmente diferente, inclusive sair da sala de aula, né? Sim. Para fazer a gestão de pessoas Uhum. e finanças e tudo. Mas que legal. E desde então, isso faz mais ou menos uns 10 anos. Vão fazer 11 anos agora que eu entrei pro varejo. E daí você não sai, né, Não Gi? sai. Daí você não Você sai. pode mudar, trocar de Sim. franquia, mas sair do varejo eu acho muito difícil. E hoje, então, você está somente com a área infantil. Isso, hoje eu tô só com a área infantil. Que legal. Gi, foi um prazer. Eu que Muito agradeço, o prazer é obrigada meu. pelo belo papo. E, gente, anotem, vai sair um desfile maravilhoso. Sim, Não posso lá falar do que é. nem porquê, mas é algo. O que eu posso falar é que é algo beneficente. Sim, Isso eu posso sim. falar, que é algo beneficente e a gente vai fazer provavelmente lá no salão, na beira da piscina, e a gente tá planejando. Se a gente tá planejando há 2 anos, tem que ser o Tem que ser um evento. evento Tem grandioso, que ser o né? evento. Até já quero falar aqui para quem quiser dar ideias, né? Porque a nossa intenção é que beneficie mulheres, né? Sim. E então, se alguém tiver, né, uma ideia assim de qual organização, qual instituição a gente ajudar. Destinar para quem essa verba que a gente vai conseguir, porque o desfile são de peças incríveis, mas eu não posso falar mais além disso. Gi, muito obrigada. Eu que agradeço, Numa próxima oportunidade, vamos bater mais um papo. com certeza. E eu quero conversar com você nos outros projetos que eu tenho em mente aí, já que você é parcerona, e a gente precisa voltar com os nossos vídeos também. Sim, Enfim, sim. tem muita coisa boa para rolar. Vamos Obrigadão. sim. Obrigada a você. Fechou, galera? Vamos fazer só um cortezinho das redes sociais. Esqueci. Daí só volta ali e fala, pede as redes sociais dela, acho que vai colocar no meio depois. Viu? Começou a bugar, terminando a bugar, mas meu Deus do céu. Tá bom, eu vou pedir para você colocar então. Enquanto você tá no meio da conversa, né? Então as redes sociais. Tá. Uhum. Me avisa quando pode começar. Pode ir. Gi, então vai ser sensacional esse desfile que a gente vai fazer, mas antes da gente encerrar, eu quero que você conte para nós quais são as redes sociais das suas lojas e se já tem uma rede social desse novo projeto, ou se é o teu pessoal, enfim, fica à vontade.
Então, das lojas é a Milon Ponta Grossa, a Bibi Ponta Grossa e o meu, Gigi Ostri. Então, me segue lá. Esse novo projeto ainda provavelmente vai ser na minha própria rede social mesmo. Legal. E eu espero vocês, me mandem dúvidas, né, perguntas, a gente gosta muito aí, a gente que gosta de pessoas, né, Tati? Exatamente. Adora receber feedbacks e... E a gente gosta de se conectar, mesmo que seja ali pelo direct, com o Instagram, né, pelo Instagram com vocês, mas a gente gosta de se conectar. Gia, muito obrigada, foi um Eu que prazer agradeço, o e prazer é até a meu. próxima oportunidade. Até.